Existe um anjo caído que vai fazer de tudo para conseguir a sua alma, I never thought I'd be asking Cher to hold my meat purse. a ponto de te oferecer o que tem de mais valioso aqui na Terra. Ela já é a artista com o maior número de Grammys de todos os tempos, superando a marca do maestro. Essa é a história de Lúcifer, o querubim caído. Um anjo que tinha o dever de guardar o céu, mas que se deixou ser corrompido pela sua beleza e o seu alto cargo na hierarquia divina. Lúcifer, ou portador de luz, foi um ser criado por Deus. E a Bíblia Sagrada nos mostra detalhes impressionantes sobre sua criação e queda. Em Ezequiel, é mostrado com detalhes quem era Lúcifer antes de cometer o pecado que mais tarde custaria o que ele havia de mais precioso. E o que Lúcifer tinha de mais precioso era simplesmente o direito de estar na presença de Deus e ter um cargo elevado acima de todos os outros anjos que estavam no céu. O livro de Ezequiel é um dos que possuem passagens bíblicas mais detalhadas sobre quem foi Lúcifer. Para chegarmos até essa história com detalhes impactantes, temos que viajar até o livro de Ezequiel e entender quem foi o profeta. Ezequiel foi um profeta muito usado por Deus para repreender diferentes povos. As suas profecias muitas das vezes eram usadas contra povos que Deus queria castigar. Um exemplo disso está em Ezequiel 29, versículos 2, 3 e 4, quando Deus manda que o profeta profetize contra Faraó. Mas não vamos aprofundar na história de Ezequiel. Isso é assunto para talvez um próximo vídeo. A nossa fonte de pesquisa está lá no capítulo 28 de Ezequiel, por isso vamos voltar no tempo e viajaremos até a era de Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga para ele: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Tu esteves no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, que foram preparados para você desde o dia em que foste criado. Você era o querubim ungido para guardar, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava no meio das pedras afogueadas. Você era perfeito nos teus caminhos, desde o dia que eu te criei. Até que se achou iniquidade em ti. Eu sou superior aos outros em formosura e força. Reunirei um grande exército e porei meu trono acima do trono do Deus Altíssimo. Lúcifer, como pode você, a criatura, querer ser mais que o Criador? Nem se quiséssemos conseguiríamos vencer o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo deu-me poder e funções que nenhum outro anjo tem aqui no céu. Além do mais, eu sou o responsável por guardar os céus. Se eu montar um exército e os liderar nesta grande batalha, com certeza eu poderei vencê-lo. Mas para isso, preciso que você esteja comigo e me ajude a reunir um grande exército. Se assim tu dizes, então conte comigo, mestre. Te ajudarei a recrutar o máximo de anjos e o teu plano de ser semelhante a Deus irá se cumprir. O grande guardião Lúcifer tem um grande plano para todos nós. Ele reinará acima das estrelas de Deus, e nós estaremos também com ele, se lutarmos com ele contra o Deus Altíssimo. Vocês ouviram falar? Lúcifer vai lutar contra Deus e nos dará um lugar melhor para reinarmos ao lado dele. Vamos, juntem-se a nós e seremos semelhantes ao Deus Altíssimo. Lúcifer tem grandes planos para nós. Este é o momento certo. Cada um que se opor contra nós, subiremos ao céu com o guardião Lúcifer, acima das estrelas de Deus, ele exaltará o seu trono e vencerá no monte da congregação, a vitória será aos lados do monte. Estaremos ao lado dele para sempre. Vamos, unem-se a nós.
E com esta conversa, Lúcifer conseguiu fazer com que 1/3 de anjos do céu se juntassem a ele. Mas por que uma grande quantidade de anjos passaram para o lado de Lúcifer? Bom, essa é uma pergunta que não possui resposta na Bíblia, mas nos mostra a tremenda capacidade de manipulação que Lúcifer possuía. Mas e vocês? Acham que Deus sabia do plano de Lúcifer? A minha opinião sobre isso é de que Deus sempre soube do plano e também conhecia o coração de Lúcifer. Mas a partir daqui, uma nova pergunta paira no ar. Por que Deus não impediu que Lúcifer caísse? Bom, a resposta é bem simples. Deus não nos impede de seguirmos com as nossas escolhas. Ele nos deixa escolhermos, executarmos e colhermos os frutos de nossas escolhas. Desde a criação da raça humana, Deus permite o ser humano fazer escolhas. Assim como foi nos tempos de Adão, foram também nos tempos de Noé e no nosso tempo. Hoje podemos fazer a escolha que melhor se adequa para a gente, tendo consequências ruins ou não, sempre tivemos opções em nossas escolhas. Portanto, a queda havia de se concretizar para que o próprio Lúcifer fosse exposto e consequentemente expulso do céu. Pois a sua queda não revelou somente como o coração de Lúcifer era, mas na verdade trouxe à tona que milhares e milhares de anjos no céu haviam também se corrompido. Mais adiante, o livro continua nos dando um monte de detalhes chocantes sobre quem era Lúcifer antes de sua queda. E após todo o recrutamento, dá-se início a uma batalha aterrorizante descrita em Apocalipse. A Bíblia nos conta que Lúcifer com seus anjos iniciou uma guerra sangrenta contra o exército de Deus. Em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 12, a Bíblia mostra pra gente como aconteceu essa batalha. Presta atenção no versículo 7, daqui a pouco eu te passo um detalhe impressionante sobre ele. Então Lúcifer começou a batalhar contra os anjos de Deus. Tu verás a minha força, Deus Altíssimo. Exército, por demasiado tempo, fomos sombras de um poder maior. Hoje, reivindicamos nossa luz. Reivindicamos o nosso direito de reinar. Não somos mais servos de um trono que nos limita. Nossa vontade é a verdadeira força do universo. Vamos em frente. Juntos podemos remodelar os céus e escrever a nossa própria história como protagonistas. Vejam, Miguel ousa se opor a nós. Vamos acabar com ele e todos os seus anjos. Então Miguel, o arcanjo das forças celestiais, juntamente com seus anjos, se opôs a Lúcifer e seus anjos. E assim, deu-se início ao maior confronto da história entre o bem e o mal. Mas por que Lúcifer ousou lutar contra Deus? Será que ele achava que iria mesmo ganhar? Bom, a resposta para essa pergunta é que sim. Lúcifer só lutou porque achava que poderia vencer o exército de Deus. Provavelmente ele tenha chegado a essa conclusão porque nem ele conhecia o real poder de Deus. Antes de Lúcifer se rebelar, não havia guerra e nem inimigos. Portanto, não havia motivos para Deus revelar a sua força para ninguém. E Lúcifer, ao ver que era superior aos outros, logo achou que poderia derrotar Deus. Porém, Lúcifer não possuía qualquer chance de vencer o exército de Deus. E então Miguel começou a destruir todo e qualquer anjo que entrasse em seu caminho. E dessa forma, Miguel e seus anjos acabaram com Lúcifer e todos os seus seguidores. A sentença? Todos foram expulsos do céu. Provavelmente nenhum dos anjos que estavam com Miguel foram mortos ou feridos. Mas por quê? Lembra daquele versículo que falei para você prestar atenção? Nele é revelado um detalhe importante que muitas das vezes passa despercebido. Não foi o próprio Deus que lutou diretamente contra Lúcifer. Na verdade, Deus precisou apenas do arcanjo Miguel e seus anjos para derrotar Lúcifer. Mas calma, pessoal, eu não estou desmerecendo Miguel, mas sim provando para vocês que se Deus entrasse diretamente nessa batalha para confrontar Lúcifer, Lúcifer e seus anjos seriam mortos imediatamente. E o fato de Deus não entrar na frente da batalha nos mostra que a diferença de poder entre ele e Lúcifer é simplesmente assustadora. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram.
nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e você pecou. Por isso te lancei fora do monte de Deus, e te fiz perecer, querubim guardião. Do meio das pedras afogueadas eu te expulsei. O teu coração se elevou demais por causa da tua formosura. Você corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de todos os reis te coloquei, para que todos eles olhem para você, por meio das tuas multidões de iniquidades e do seu comércio desonesto. Você profanou os teus santuários. Por isso, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que estavam te observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você nunca mais existirá. E então todos os anjos que se uniram a Lúcifer foram expulsos do céu. Lúcifer é mencionado na Bíblia como um ser criado por Deus e portador de alguns privilégios especiais que outros anjos não possuíam. Lúcifer tinha acesso a lugares que outros anjos não podiam ir. Além de ser responsável por guardar o céu, cargo este que somente ele ocupava. Um fato curioso sobre essa batalha é que antes da batalha acontecer, Lúcifer é citado como querubim guardião, e após sua queda, a Bíblia cita ele como um dragão. Provavelmente, ao começar a perder a batalha, Lúcifer tenha se transformado em um grande dragão para que as suas chances de derrotar Miguel aumentassem. Porém, nem mesmo a transformação em dragão permitiu a sua vitória. Após a sua queda, Lúcifer não era mais Lúcifer, mas sim Satanás, nome este que tem como significado adversário. A queda de Lúcifer foi um acontecimento que trouxe para o mundo grandes prejuízos. Não precisa ser conhecedor da palavra para saber que de Gênesis a Apocalipse, Satanás trabalhou duro para destruir a raça humana, pois de acordo com a Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mostrando para nós que somos mais parecidos com Deus do que os próprios anjos que foram criados primeiro que a gente. E isso nos mostra que Deus ama a raça humana muito mais do que possamos imaginar. Esse amor de Deus por nós, juntamente com o fato de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, desencadeou uma ira profunda em Satanás. Mas para entendermos o motivo de Satanás odiar a raça humana, precisamos pesquisar a fundo a Bíblia e meditar em diversas passagens bíblicas que possuem detalhes impressionantes e que muitas das vezes passam despercebidos por nós. Vamos pensar na seguinte situação, pessoal. A Bíblia é como um jogo de quebra-cabeça, ou melhor, um jogo de quebra-cabeça é como a Bíblia. Cada história descrita na Bíblia é como se fosse uma peça desse jogo de quebra-cabeça. E como num jogo de quebra-cabeça, vence quem colocar mais peças no seu devido lugar em menos tempo, ou quem completar o quebra-cabeça. Então temos a seguinte hipótese. A primeira peça desse quebra-cabeça é nada mais nada menos que a queda de Lúcifer. E quando juntamos essa peça com a próxima peça, que é a ira de Satanás ao ser expulso, temos as duas primeiras peças do nosso quebra-cabeça montadas. Vamos dar o nome desse conjunto de peças de a ira de Satanás ao ser expulso do céu. Mas por que Satanás odeia a raça humana? Para eu te responder essa pergunta, vou precisar de mais um conjunto de peças que estão logo aqui. Deus, ao criar a raça humana, especialmente o primeiro homem do mundo, sendo Adão, despertou uma inveja tremenda em Satanás. Pois o mesmo, ao ser expulso do céu, passou a perambular sem lugar para ir e sem casa para morar. Satanás viu no ser humano a chance ideal para fazer com a gente o que ele não conseguiu fazer com Deus, ou seja, matar e destruir. Além do mais, de todas as criações de Deus, o homem foi o único feito à imagem e semelhança dele, nos mostrando que nenhum outro ser criado por Deus seja tão parecido com ele do que nós. E adivinha? Aqui a gente acaba de montar o nosso quebra-cabeça e entender por que Satanás odeia tanto o ser humano. A ira de Satanás por perder a batalha contra Deus e ser expulso do céu, juntado ao fato de saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, causou a Satanás um sentimento de inveja contra o homem.
pois até mesmo o próprio Lúcifer, sendo o querubim ungido para guardar, não era tão semelhante a Deus como nós somos. E a conclusão de tudo isso? A junção dos dois conjuntos de peças, a ira de Satanás ao ser expulso do céu e a criação de uma raça semelhante ao próprio Deus. E desde então, Satanás tem focado incansavelmente em destruir a raça humana, pois após sua queda, esse tem sido o seu foco principal, já que o mesmo não tem as mínimas chances possíveis contra Deus. Mas por que Satanás não desiste de uma vez por todas? Essa provavelmente é uma pergunta que você já ouviu. Satanás não desiste de seus planos, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele, e que muito em breve ele sofrerá um castigo cruel eternamente. E por restar pouco tempo, ele vai tentar a todo custo levar o máximo de almas juntamente com ele para a condenação eterna. E desde então, Satanás, juntamente com seus anjos caídos, tem usado várias estratégias para matar pessoas em todo o mundo. O Irã disse que Israel vai pagar um preço alto depois de um ataque deixar pelo menos 95 mortos no país. A Bíblia nos adverte sobre a astúcia de Satanás e o seu poder de persuadir com mentiras. Ele é citado como um leão que anda ao nosso derredor rugindo e procurando qualquer um que ele possa tragar. Mas por que a Bíblia cita ele como um leão? Essa citação é usada para transmitir a ideia de perigo, astúcia e agressividade. Mas o que podemos aprender com a queda de Lúcifer é que por mais que Satanás tenha sido derrotado por Deus, o mesmo não deixou de possuir seus poderes, além de contar com um exército de anjos caídos que lutam por ele. Mas um detalhe interessante é que a Bíblia não diz que Satanás é um leão, e sim que ele é como um leão. Ou seja, Satanás se passa por leão feroz para alcançar seus planos e cumprir seus propósitos. E o motivo de Satanás se passar por leão é que até hoje ele tenta ser semelhante a Deus. E bem sabemos nós que existe apenas um leão, e você sabe muito bem quem é o leão da tribo de Judá. Satanás possui milhares e milhares de estratégias para tentar acabar com a raça humana, e eu não poderia deixar de te falar a ferramenta mais usada por ele para alcançar seus objetivos. Se Satanás anda ao nosso derredor e não podemos vê-lo, isso só pode significar uma coisa: a existência de uma batalha espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, Satanás tenta contra a nossa vida 24 horas por dia. Em diversas passagens é mencionado a existência dessa batalha espiritual. Em Efésios 6, 2 Coríntios 10, 1 Pedro 5, Tiago capítulo 4, Apocalipse 12 e várias outras passagens nos mostram que é o mundo espiritual que rege o mundo físico. Mas para você entender melhor como funciona toda essa mecânica entre céu e terra, vamos pensar na seguinte situação. Como em uma orquestra, o mundo espiritual é como se fosse o maestro, o responsável por controlar o ritmo, a direção e o tom geral da banda. E adivinha quem é a banda dessa orquestra? Isso mesmo, o mundo físico é quem é regido nessa linda peça de orquestra. Portanto, assim como numa orquestra o maestro dita o que deve acontecer durante toda a apresentação, é o mundo espiritual que dita o que deve acontecer no mundo físico. E por ser dessa forma, tanto as coisas boas que acontecem no mundo físico, quanto as coisas ruins, precisam primeiro acontecer no mundo espiritual. Suponhamos que Ana esteja em sua casa e hoje é um ótimo dia para ela cozinhar um delicioso almoço. Logo, Ana começa os preparativos para cozinhar, mas misteriosamente, ao abrir o forno, o seu botijão de gás explode, causando um grande incêndio na sua casa. Os bombeiros chegam a tempo, mas infelizmente Ana é tida como morta. Se olharmos essa situação com os nossos olhos físicos, a perícia vai constatar alguma falha na válvula do botijão que ocasionou a explosão. Mas se ativarmos a nossa visão espiritual, podemos ver que momentos antes da explosão, Satanás pediu a Deus para ceifar a vida de Ana, e por algum motivo Deus lhe permitiu. Logo, Satanás passou a planejar como mataria Ana. Foi então que veio a oportunidade perfeita. Pra gente, o problema na válvula do botijão foi o que ocasionou o acidente. Mas na verdade, havia um motivo de por que Ana deveria ter morrido, e esse motivo deu-se início lá no mundo espiritual. Aqui no mundo físico, o motivo de sua morte foi decorrente da explosão, mas no mundo espiritual, o motivo foi outro, e a explosão foi somente para que aqui no mundo físico houvesse uma causa da morte e uma explicação. Se na Bíblia foram deixadas várias passagens alertando sobre as batalhas espirituais e os perigos de não lutar com as armas específicas, então é totalmente possível vencermos as lutas contra o diabo. Mas qualquer batalha espiritual só se pode ser vencida se você estiver sob proteção espiritual de Deus. Nunca conseguiremos vencer Satanás pela nossa própria força. Isso é totalmente impossível. São inúmeros os casos de pessoas que tentaram vencer Satanás com suas próprias forças e acabaram se dando mal. Isso porque o próprio Satanás sabe persuadir muito bem, fazendo o homem acreditar que ele tem poder por si próprio e que pode lutar com armas físicas em um mundo espiritual.
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como foi falado no começo do vídeo, há entre nós um anjo louco pela sua alma e disposto a pagar um alto preço por ela.